Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores, tudo certo com vocês? Espero que todos vocês estejam bem aí na casa de vocês, certo? Na aula de hoje, nós vamos introduzir um novo conteúdo, mas antes eu gostaria de revisar um pouco dos tópicos que nós já vimos até aqui, certo? Nós começamos a estudar máquinas de trabalho lá no capítulo 1, certo? Nós vimos que trabalho é toda atividade realizada que consome energia para atingir um fim, certo? E ele está relacionado com duas coisas: força e deslocamento. E trabalho vai ser quando a força exercida em um corpo promove ou para um deslocamento, certo? E nós sempre procuramos reduzir esse trabalho através de máquinas. E o que vai ser máquinas? Máquinas são qualquer mecanismo capaz de transformar uma forma de energia em outra, certo? Como, por exemplo, máquinas de moinho, que transformava lá energia eólica, né, do vento, ou energia hidráulica em outras formas de energia. E nós vamos ter dois tipos de máquinas: as máquinas simples e as máquinas complexas. As máquinas simples facilitam a execução de um trabalho de forma simples, como uma alavanca, uma tesoura, um alicate, tudo isso são máquinas simples. E máquinas complexas são a combinação de vários tipos de máquinas simples, como a bicicleta, um carro e etc, certo? Nós vimos também um pouco sobre alavancas, onde eu falei que alavancas são objetos rígidos, onde tem um fulcro base, que eu fiz aquele triângulo embaixo, e vão amplificar uma força mecânica, certo? E existem três tipos de alavanca: as alavancas interfixas, interresistentes e interpotentes, certo? Depois nós falamos sobre rodona e dopólio. Elas podem ser fixas, pois elas vão mudar de direção à força aplicada, ou móveis, né, como uma máquina de musculação, onde a parte que gira é a que geralmente está ligada ao teto, a algum espaço, certo? Depois, no capítulo 2, nós estudamos sobre calor e temperatura. Nós vimos o que é termologia, a diferença entre temperatura e calor, que é muito importante. Quem lembra? Temperatura vai medir o nível de agitação das moléculas, certo? E calor vai ser essa transição, sempre onde tem mais temperatura para onde tem menos temperatura, certo? Nós vimos que existem três formas de se medir a temperatura. Quais são elas? Celsius, Fahrenheit e Kelvin, certo? Nós vimos um pouco também sobre calor, que é energia térmica em trânsito, certo? Que flui sempre, como eu falei, que flui sempre de onde está mais quente para onde está mais frio. E calor vai ser a mudança vai produzir uma mudança de estados físicos, certo? Nós vimos as três formas de transmissão de calor. O calor pode ser transmitido através da condução térmica, convecção térmica e irradiação térmica, certo? Nós vimos também as formas de dilatação. Podem ocorrer três formas de dilatação: dilatação linear, superficial e volumétrica, certo? E também ocorre a contração. Dilatação é o aumento dos corpos, contração é a diminuição desses corpos a partir da presença do frio. Dilatação quando está muito quente e contração quando está muito frio. Nós vimos também uma garrafa térmica. A garrafa térmica possui três partes principais. Quais são elas? A tampa, o vácuo que tem que existir entre o líquido e a tampa, e o espelho ou vidro, né? Onde a tampa barra a condução, o vácuo barra a convecção e o espelho barra a irradiação. Nós vimos também um pouco sobre combustão. Falei para vocês que a combustão é gerada a partir do combustível mais um comburente, onde o combustível vai ser sempre o que queima e o comburente o que faz queimar, certo? O combustível vai ser esse material que sofre queima e ele pode ser de três formas:
gasoso, líquido ou sólido, certo? Ele é gasoso, por exemplo, no gás de cozinha. Ele é líquido, por exemplo, na gasolina dos veículos. E ele é sólido, por exemplo, na madeira dos veículos. Nas madeiras aí utilizadas para fogueira, etc, certo? Os combustíveis podem ser renováveis ou não renováveis. Eles vão ser não renováveis quando são fontes esgotáveis, ou seja, nós usamos muito mais do que a natureza consegue produzir, certo? Então, a hora essa conta não bate e acaba se esgotando. Eles podem ser renováveis quando não se esgotam, como água e o ar e a luz solar, porque são fontes em grande abundância na natureza, certo? Também falamos sobre os biocombustíveis. Eu falei 3 tipos gerais aí de biocombustíveis para vocês. Falei do etanol, do biodiesel e do biogás. Falamos um pouco também sobre máquinas térmicas. Fizemos um experimento aí, né? Bem legal. E depois nós falamos sobre Terra e Universo. Eu falei para vocês sobre a Pangeia, deriva continental. Falei que a Pangeia ela vai ser a união há vários milhões de anos atrás de todos os 5 continentes que nós conhecemos hoje, certo? E esses continentes foram se espalhando a partir da teoria da deriva continental, cunhada por Wegener, certo? Falei também que as placas tectônicas se afastam 2 centímetros por ano, certo? Também existem 3 tipos de movimento das placas. As placas divergentes, transformantes e convergentes, certo? Falei também para vocês de alguns fenômenos naturais, como terremoto, tsunami, erupções vulcânicas. Aí quem lembra que vocês até fizeram vários desenhos. E também um pouco sobre os impactos ambientais que essas catástrofes podem gerar, certo? Depois nós começamos aí no capítulo 4, falando sobre a atmosfera e saúde do planeta, certo? Falei para vocês que a atmosfera são todos os gases que envolvem o planeta e ficam presos através da gravidade. E o ar atmosférico, que é essa mistura dos gases, vai ser formado por nitrogênio, oxigênio, argônio e carbono, certo? Onde o nitrogênio é o gás de maior abundância, né? E todo mundo acha que é o oxigênio, mas o nitrogênio está presente em 78% aí da atmosfera, certo? E o nitrogênio ele vai ser responsável por formar nosso material genético. E nós não captamos, prestem bem nisso, nós não captamos nitrogênio pela respiração, e sim pela alimentação, certo? O gás oxigênio, que corresponde a 21% da atmosfera. E falei para vocês que existem 2 grandes grupos de seres vivos: os aeróbicos, que respiram oxigênio, e os anaeróbicos, que não respiram oxigênio, certo? Também falei que sem oxigênio não há queima, certo? Não há combustão. Também falamos sobre o gás carbônico, sobre o efeito estufa natural, sobre o vapor de água. Também um pouco sobre os gases nobres, camada de ozônio, certo? Depois nós falamos sobre a poluição do ar e a sua influência com a saúde, certo? Falamos sobre a função do ar, que o ar tem 3 funções principais: a de retenção de calor, transporte de substâncias e manutenção das condições climáticas. E falei um pouco sobre as interferências humanas que interferem na qualidade do ar. Quais são elas? Quem lembra? Desmatamento, uso de combustíveis fósseis, que eu falei o que era, produção de resíduos e queimadas, certo? E eu falei dos problemas gerados a partir daí, como efeito estufa, destruição da camada de ozônio, chuva ácida, inversão térmica e o smog, né, que é aquela fumaça cinza. Também falamos sobre as doenças geradas a partir da poluição do ar, como gripe, resfriado, pneumonia, tuberculose, meningite, bronquite, rinite e sinusite, certo? Na aula de hoje, nós vamos começar a falar sobre a relação da água e a saúde do planeta, certo? Fiquem aí para a segunda parte da aula, certo?
De volta aqui, filhos, para a segunda parte da aula. Como eu falei, nós vamos estudar água e saúde pública, certo? Essa aula vai ser dividida em duas. Aqui é a parte 1. Ó, nessas aulas sobre água e saúde pública, no final delas, vocês vão saber duas coisas importantes. A primeira é como a água chega nas nossas casas, como ela é enviada, o que as pessoas fazem com a água para ela chegar nas nossas casas. E como a água está diretamente ligada à nossa saúde, também é algo que a gente vai descobrir aqui durante as aulas, certo? Todo mundo sabe que a água é de grande importância para a sociedade, tem diversas funções no corpo, no planeta Terra, tanto para nós seres humanos quanto para as plantas, para algumas bactérias, para os vírus, para os fungos e para todos os animais, certo? Ó, lembrando que vocês têm que copiar o que eu escrevi aqui na lousa digital, certo? E me enviar, certo? Pelo ClassApp aí, botando assim, aula do dia X aqui, o dia de hoje da aula. Eu não boto a data, porque às vezes pode acontecer alguma coisa e mudar, aí eu prefiro não botar o dia, certo? Mas vocês podem estar me enviando, certo? Um dia direitinho, tudo que vocês copiaram aí no caderno. E é para vocês copiarem o que eu escrevi aqui na lousa digital, certo? A água é uma substância inorgânica ela forma, em média, 65% a 70% do nosso corpo, certo? Ó, aqui estão as moléculas da água. A fórmula da água química, todo mundo já está cansado de saber, é H2O. Eu vou botar aqui o 2, certo? Fórmula da água aí que todo mundo já conhece, H2O. Um átomo de oxigênio no meio e outros dois átomos de hidrogênio ao redor, certo? A água também é responsável por formar os fluidos do nosso corpo, certo? Que fluidos são esses que nós possuímos no corpo? Nós temos o sangue, nós vamos ter a linfa, que é um líquido
auxiliar na distribuição dos líquidos pelo corpo. Por isso que existe a massagem linfática, que visa fazer com que a água presente na linfa ela percorra todo o nosso corpo, porque às vezes ela pode ficar presa em algum local, certo? Temos também o suor, também é um líquido. E por último, as lágrimas, certo? São os fluidos os principais fluidos, né, que nosso corpo passou. A água ainda atua na digestão, certo? Ela também ajuda a manter a temperatura do nosso corpo. E existem os tipos de água, né? Existe a água potável e a água pura, que são águas diferentes. A água potável tem esse nome porque ela é potável, é sinônimo de mais ou menos, significa que nós podemos beber a água, certo? Por isso que ela é potável. Já a água pura é aquela água que sai, por exemplo, dos ar-condicionados e ela é totalmente pura. A água pura ela não tem um gosto palatável. Já a água potável ela vai ter na sua composição sais minerais, flúor e diversas outras moléculas para dar um gosto e a gente conseguir beber, certo? Já a água pura a gente não consegue beber. A água às vezes pode ser potável, pode ser pura ou também pode estar contaminada, certo? E para isso existe o saneamento básico, que é um termo muito importante para vocês saberem a definição. Certeza que todos vocês aí já escutaram muito esse termo aí, saneamento básico. O que é saneamento básico? Certo? A gente vai aprender agora o que é. É um conceito aqui principal da nossa aula, certo? Muito importante para vocês se aterem. O saneamento básico vai ser uma estrutura básica, como o nome está dizendo, que garante a mínima qualidade de vida a partir dos esgotos, da drenagem, da limpeza da água, da estrutura do bairro. Tudo isso são um conjunto de fatores que vão influenciar na qualidade mínima de vida aí presentes no saneamento básico, certo? Ó, a Organização das Nações Unidas, desculpem aqui, Nações Unidas não, Mundial, Saúde. A Organização Mundial da Saúde, muito conhecida na época da pandemia, muito falada, a famosa OMS, Organização Mundial de Saúde.
afirma que 80% das doenças no mundo estão relacionados à água, certo? 80% das doenças no mundo estão relacionadas à água. E ainda mais, outra informação aqui muito importante. Apenas 51% da população brasileira tem esgoto. 51% da população brasileira tem esgoto. E esse é um cálculo que muda muito de região para região, certo? Tem região que tem um índice maior, de 80%, como em São Paulo, e outras regiões, principalmente no Nordeste, tem uma quantidade de esgoto e de saneamento básico muito baixa, certo? Agora nós vamos para a segunda parte da aula, aqui é a primeira parte, agora nós vamos para a segunda parte. Primeiro, eu vou dizer para vocês a diferença de estação de tratamento de esgoto, ETE, ó, vocês concordam comigo que dentro da casa de vocês existe água que sai, certo? E água que entra, que chega, não é isso? Água que sai, por exemplo, na descarga, do chuveiro, da pia, e água que entra nas torneiras, no chuveiro, certo? Para da descarga, toda essa água que entra, e também existe água que sai. A água que está saindo da sua casa, ela vai ser tratada por uma estação de tratamento de esgoto. E a água que está chegando na sua casa, ela foi tratada por uma estação de tratamento de água, certo? Agora que vocês sabem a diferença entre ETE e ETH, vou explicar para vocês primeiro o que uma ETA faz. Deixa eu botar aqui. A estação de tratamento de água. Nós temos ao todo 5 etapas que vão purificar aqui algumas fotos. Como é uma estação de tratamento de água, certo? Olha aqui, ó, como é uma estação de tratamento de água. E nós vamos ver as etapas que existem nela, certo? São 5 etapas principais.
que temos as 5 etapas para o tratamento de água, certo? E como é que ela funciona inicialmente? Ó, nós vamos ter uma represa, que é um local que vai existir água, certo? E ela vai bombear essa água, bombeamento, para um local. Onde esse local se adiciona sulfato de alumínio, cal e cloro, para fazer a coagulação. Coagulação é você estimular com que a substância ela una todas as suas partículas sujas, certo? Após essa coagulação, que ocorreu aqui dentro do filtro, ocorre a floculação, certo? Que é justamente o estímulo para se formar o coágulo foi dado e na floculação esses estímulos são feitos, certo? Se formando, vocês podem ver aqui, várias bolinhas que são os flocos. Esses flocos são a junção de várias partículas sujas da água, certo? Toda a sujeira que está aqui. E nós temos a decantação, que se espera-se um tempo, aí 3 a 5 dias, para que todos esses flocos eles vão, porque eles são mais densos que a água, e por isso eles afundam, certo? Depois nós temos a decantação, né, que é essa etapa, depois a filtração. A filtração é realizada no filtro que possui 3 níveis: carvão, areia e cascalho, certo? Depois é adicionado cal, cloro e flúor, certo? É importante vocês já terem a função de cada um aqui do cloração. A cloração, que é adicionar cloro à substância, vai matar os patógenos. São seres que causam doença. São os micro-organismos, certo? E fluoretação, que é adicionar flúor, o flúor vai servir para proteger os dentes, certo? E eles vão para um reservatório de água final dentro da ETA. E depois existem os reservatórios dos bairros e depois ele é distribuído ali pelaquela localidade, certo? Aqui o funcionamento de uma estação de tratamento de água. E agora nós vamos para uma estação de tratamento de ETE, certo? Olha como é, por exemplo, uma estação de tratamento de esgoto bem grande, certo? Ó, como é que funciona a estação de tratamento de esgoto?
nós temos a captação da água, certo? Também é feita uma floculação, filtração, cloração, e essa água é distribuída principalmente para lavouras, certo? A estação de tratamento de esgoto purifica até 95% a água que sai das nossas casas e também possui etapas, certo? A primeira etapa é a entrada. Ó, a estação de tratamento de esgoto existe na entrada do esgoto, as grades, que vão impedir com que a maior parte das coisas sujas passem, as peneiras rotativas que ficam girando, caixa de areia para filtrar, tanques de aeração e decantadores para esperar toda essa areia, essa sujeira decantar, para poder a água ser purificada, certo?